Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro muito legal, um livro bem diferente, muito diferente, bem peculiar, esquisito, meio maluco, mas muito bom, muito bom. Bom, e esse livro nos dá uma importante lição: ousar e às vezes fazer coisas um pouco estranhas talvez seja a chave do sucesso. Depois eu explico pra vocês porquê, mas antes, solta a vinheta. Eu sempre quis falar isso. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ruído Branco, Dom DeLillo, vou chamar de Dom DeLillo, tá? Não sei, Dom DeLillo, tá? Dom DeLillo. Eu vou meter esse frufru aí no modo como eu falo, porque aí talvez eu fique mais perto de acertar e talvez eu ainda me passo por inteligente, né? Porque é como diz o ditado: se tu usa óculos, aparece perto de livros, tenta falar vários idiomas, toma um cafezinho acompanhado aqui do livro e também fuma um cachimbo eu não tenho. Diz-se só que fazendo isso o QI da pessoa é triplicado, né? Não sei se isso é verdade, mas eu tô aqui no processo. Como me falta um item, me falta o cachimbo, eu acho que eu tô, sei lá, com 2,5% de multiplicados no meu QI. Quem sabe, né? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o tal do Ruído Branco do Dom DeLillo. Peço licença para vocês, mas estou aqui com o meu cafezinho. Quem quiser ir preparar o seu café para me acompanhar, estejam aí à vontade. Vamos começar a falar sobre esse livro aqui, que tem bastante coisa para falar. Sobre o que é esse livro? Cara, essa é a pergunta mais difícil que tu pode me fazer. Porque, cara, não tem como definir esse livro. Eu poderia dizer que esse livro é uma distopia, sei lá, com uma coisa meio apocalíptica, com um ensaio filosófico sobre a natureza humana, misturado com uma sitcom dos anos 80, acho que uma sitcom dessas americanas, sabe, de família, assim, sei lá, 13 é Demais, ou, sei lá, aquele lá do Modern Family, alguma coisa assim, né? E também uma sátira acadêmica, né? Uma boa sátira acadêmica que, sei lá, alguém como o Woody Allen gostaria de fazer, né? Enfim, vamos lá. Por que esse livro tem tantas coisas? Do que ele vai tratar? Qual é a história dele? Vamos começar por partes, né? Porque vai ser bem difícil aqui, eu não quero me perder. Primeiro, o livro vai falar da família Gladney, que é uma família que mora numa cidadezinha de Blacksmith, que parece uma cidadezinha universitária, assim. Ela tem uma faculdade que tem um nome esquisitíssimo, é Over the Hill College, ou College Over the Hill, tipo, o colégio sobre a montanha. Então, tipo, um nome esquisitão pra colocar numa faculdade, né? Então, cara, ele trabalha lá. Primeiramente, já começa o estranhamento aí. Ele dá a disciplina mais peculiar de todos os tempos, provavelmente. Ele é um professor de Hitlerologia, ou seja, ele é especialista na ciência de Hitler. Ou seja, ele, digamos que é um especialista em Hitler, só que, cara, ele cria meio que um curso exclusivo para entender a Hitlerologia, que seria, tipo, sei lá, uma biologia, só que sobre o Hitler, entendeu? Então já começa o estranhamento aí. Só que o que acontece? Ele é um frustrado porque ele não fala alemão. E isso é meio que uma coisa que, pô, se o cara quer ser especialista nesse assunto, é meio complicado ele não falar alemão, né? Então, lembrando, ele não é especialista na Segunda Guerra Mundial, ele é especialista na ciência que estuda Hitler, ou seja, nesse caso ele teria que saber falar alemão para ser o mais qualificado ali do ramo, e ele é o fundador disso. Só que aí já começam os problemas, ele é muito frustrado por isso, porque ele não fala alemão, e aí todos os hitlerólogos falam alemão, né, que surgiram depois dele, porque ele foi meio que o cara que fundou isso, e aí ele se sente meio inferior a eles. E também ele é meio que inferiorizado pelos colegas, porque acham que ele é um tipo de estelionatário, que tipo, criou um curso do zero para meio que passar a perna nas pessoas, para nunca perder o emprego. Cara, isso é muito engraçado. E ele é todo metido, né, cara? Todos os professores dessa faculdade são muito metidos. Eles andam na faculdade com as túnicas, assim, como se eles fossem, sei lá, juízes da Grécia Antiga, né? E ele usa uns óculos escuros só quando estão dando aula e na faculdade, cara. E aí, cara, ele ia começar a tirar acadêmica, né, cara? Tem um outro professor que é um Murray, que é um meio secundário, que seria o melhor amigo dele aqui, né? E ele quer fazer exatamente a mesma coisa que o Jack fez com o Hitler, mas com o Elvis. Ou seja, ele quer fazer, tipo, uma Elvisologia, entendeu? E aí, cara, tem uma hora que o cara, o Murray, tá dando a primeira aula dele sobre essa nova ciência que ele inventou,
E aí ele pede que o Jack apareça e tal, pra dar uma moral ali com os alunos, pra não verem que ele é, tipo, não acharem que ele é, tipo, alguma espécie de, sei lá, falastrão, alguma coisa assim. Daí chega lá o Jack, e aí eles começam meio que fazer um embate, quem conhece mais sobre a figura que estuda. E é muito engraçado, cara. E daí, tipo assim, não, mas a mãe do Hitler, não sei, mas a mãe do Elvis. E, cara, é muito engraçado essas cenas, né? E aí, o que acontece? E devido a esse campo de estudo do Jack, acaba que tem umas cenas impagáveis, assim, cara, que tem, tipo, umas quebras de expectativas que é absurdo. Tem uma hora que isso parece um humor nível The Office. Por sinal, assista o The Office, tô aqui com a minha canequinha do The Office, comecei a assistir recentemente, tô adorando, né? Que é, tipo assim, uma quebra de expectativa absurda. Tem uma cena que eles estão indo, tipo, bem anos 80, assim, sabe? Tipo, numa lanchonete daquelas, com o pai da enteada dele, vai a mulher dele também, assim, porque a família deles é esquisitíssima também, já conto um pouco sobre isso. E eles vão numa lanchonete, e ele tá meio assim, e aí ele fala... tipo, é um programa mais familiar possível, não tem nada mais familiar que isso, né? Vai estar as crianças e ele diz o seguinte: levei Mein Kampf para o programa. Cara, porra, olha o livro que o cara escreveu, que o cara levou pro programa familiar. Talvez seja a coisa menos familiar de todos os tempos. Um livro que serviu tipo de base para um genocídio, para um dos maiores crimes da história, e o cara leva isso para um programa familiar. Cara, então é umas quebras de expectativa assim, né? E que geram um humor. Só que não é uma coisa desrespeitosa, tá? Não, ele não tá meio que tirando sarro, nada. Tipo, ele usa o contraste entre uma coisa muito séria, que foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, e usa o contraste disso com o programa familiar e como a necessidade do Jack de meio que se sentir seguro, porque o Jack é um cara absolutamente inseguro, talvez ele seja um dos caras mais inseguros de toda a literatura, né? Porque não tem só esse problema dele se sentir meio que uma fraude profissionalmente, né? Então ele também meio que se sente uma fraude na questão familiar, na questão dele mesmo, com ele, sabe? Porque além disso, eu já vou agora abordar a questão familiar, tá? O Jack, ele vive com a família dele, né? Que ele é casado com a Babette, ou Babette, sei lá, ele é casado com a Babette, vamos chamar de Babette pra ficar pagando intelectual aqui, né? E aí, né, cara, ele é casado com ela e eles têm, se eu não me engano, 5 ou 4 filhos, se eu não me engano são 5. Né? Só que o que acontece? Nenhum dos filhos é filho dos dois. Todos os filhos são meio que, tipo, um de um casamento, o outro com o outro, aí a primeira... Cara, é uma bagunça, e, tipo, cada um deles tem mais filhos que não moram com eles, que mora com o pai, não sei o quê, e as profissões dos ex-maridos e ex-mulheres de cada um deles é as coisas mais bizarras. Tem um que é meio que, tipo, é um cara que financia guerrilhas no meio da selva, uma outra é uma espiã, uma outra tem meio que uma seita religiosa, sei lá, de uma coisa meio, tipo, sei lá, adota um outro nome, uma coisa meio bizarra, assim, tem umas coisas realmente esquisitíssimas nesse livro, né, cara? Só que acontece, o que vai entrar essa outra, que é o tema central do livro, é o medo da morte. Por mais que ele seja um livro um pouco mais escrachado em alguns momentos mais cômicos, ele é um livro que vai fazer profundas críticas à sociedade americana, à sociedade no geral, ao consumismo, e a meio que a natureza humana, por causa que ele vai... O tema central desse livro é o medo da morte, que é o ruído branco que dá nome ao título. Porque não só o ruído branco é o medo da morte, mas também como pode ser o som da televisão quando ela tá naquele, tipo, fora de sinal, sabe? Isso, como nos anos 80, acontecia muito, né? E aí, cara, e também vai ter muitas críticas à televisão, ao consumismo, essa parte de comprar coisas, cada vez mais coisas mais coloridas, para meio que suprir uma insatisfação que as pessoas têm consigo mesmas. E vai ter uma hora que é genial aqui, que ele vai dizer o seguinte, que essa busca por comprar, é meio que uma forma de evitar a morte. Isso é uma coisa genial, cara, porque se a pessoa compra, sei lá, muitas coisas, meio que ela vai estar criando uma expectativa que vai usar elas, que no futuro elas serão usadas, ou seja, a pessoa não vai morrer antes de usar aquela coisa. Então é meio que uma forma, meio que uma barganha aí da pessoa prolongar a própria vida, meio por mais que isso não funcione, né? Mas isso é uma coisa psicológica, né? Então, cara, também vai ter o fascínio das pessoas com a morte. Por exemplo, tem uma cena que eles estão... Tipo assim, eles ficam absortos, eles esquecem, né, de todos olhando um acidente aéreo que aconteceu na televisão, meio que o fascínio disso. E cada vez mais vai ter uma hora que, como os desastres vão ter que ficar sendo superados. Aí acontece uma coisa ruim, só que depois quando sei lá, uma coisa com menos vítimas, vai ser uma coisa meio decepcionante. E conforme o ser humano vai ter essa necessidade de ter cada vez mais eventos trágicos, para meio que sentir que a sua própria vida está sendo protegida, sei lá, cara. É uma coisa meio confusa, tu pode ficar viajando várias vezes com a
com as ideias propostas aqui nesse livro. É um livro realmente fantástico. O Don DeLillo, o senhor DeLillo aqui, ele é um cara que foi aí, tá vivo na realidade, ele tá vivo ainda. Em breve vai ter outro livro dele que eu vou estar lendo, que é o Submundo. Vou estar trazendo resenha aqui pra vocês, com certeza absoluta, que eu adorei o autor. E ele é um autor que está canonizado já na literatura contemporânea, literatura americana. Ele recebeu uma espécie de bênção do Harold Bloom, que foi um dos maiores críticos literários do mundo, como um dos grandes expoentes da literatura contemporânea. E, cara, o que mais eu posso falar? E também, o que vai ser o acontecimento central do livro? O livro vai ser dividido em 3 partes, né? A primeira se chama, sei lá, Ondas e Transmissões. A segunda, a nuvem tóxica se forma. E a terceira, tem que olhar aqui, Dilarama, eu acho que é uma coisa assim. Enfim, e o que acontece? A primeira parte é muito sitcom americana, mas meio que para situar o leitor ali nessas coisas da família, quem é quem mora com quem, não sei lá. E mostrar como é que funciona essa faculdade, o curso que o Jack ensina, como é que funciona o ambiente, como é que funciona a cidade, apresentar os personagens, esse medo paranoico da morte. Né? Pra vocês terem noção, quando o Jack e a Babette se deitam para dormir, a última coisa que eles conversam é qual dos dois vai morrer primeiro. Esse talvez seja o assunto mais assim, olha, mais tranquilo de se conversar antes de dormir, né? O cara tá indo descansar depois de um dia cansativo e vai abordar um assunto desse. Genial, cara, genial. E esse é o discurso que eles têm antes de dormir. Eles discutem quem vai ser o primeiro a morrer entre os dois. E o medo da morte vai permear toda a narrativa e vai, de certa forma, tocar todos os personagens. E todos os personagens, mesmo tendo um medo profundo da morte, eles vão buscar uma proximidade com ela. Por exemplo, e tem umas coisas meio absurdas também, que o absurdo desse livro faz sentido, tá? O absurdo desse livro não é uma coisa ruim, é uma coisa que faz sentido com a narrativa, porque é uma coisa meio distópica, né? Como o Jack tem esse filho, que é o Heinrich, que nome esquisito, né, cara? Que ele é uma criança bizarra, cara. Ele é uma criança, tipo, ele é super precoce, ele, tipo, tem, sei lá, 14 anos, até menos, eu acho. E ele fala umas coisas super filosóficas, que, tipo, que nenhum adulto falaria. Que, às vezes, ele parece ser mais entendido na vida que o próprio pai, que é um cara estudioso, um intelectual e tal. E ele fala umas coisas profundamente filosóficas, que tu fica, tipo assim, olha... Porra, cara, como é que essa criança sabe isso? E aí, cara, ele tem tipo 14 anos e tá ficando calvo. E é muito engraçado, cara. E o que acontece? Um dos passatempos dele é jogar xadrez por correspondência com um serial killer que tá na cadeia. Ou seja, e o próprio pai dele sabe, tá? Ele fala assim, tô jogando lá com um cara que matou 5 pessoas e ele me falou que depois que ele sair ele vai matar mais. E o pai, legal, filho, não sei o quê. Porra, cara, sabe, né? Umas coisas absurdas assim, tu fica, porra, cara, o que é isso? Mas faz sentido no contexto da narrativa. Por exemplo, o Jack, sendo esse cara totalmente paranoico com a morte, ele permitiria que o filho jogasse e se comunicasse com um assassino em série que pretende fazer mais vítimas assim que sair da cadeia? Eu acho que não, se ele não tivesse um desejo profundo de também ficar próximo à morte. Então, cara, o Don DeLillo vai sempre estar abordando aqui como a morte é um dos principais sentimentos dos seres humanos. E como é uma coisa que meio que roteia e norteia a vida das pessoas. Por exemplo, a Babette tem esse medo também, então ela vai estar sempre meio que tentando... Ela faz um curso de leitura para cegos, ela lê para os cegos, ela dá aula de respiração, assim, sabe? Então sempre tendo umas coisas meio querendo fazer boas ações, sabe? Meio que fazer uma coisa para se sentir bem e meio que comprar uma espécie de passagem pro céu, comprar um terreno no céu, cara. É interessante, né? A questão da religião não é tão abordada aqui, sabe? Nesse sentido de pós-vida, enfim, não sei o que vocês acreditam aí, mas isso não é uma coisa tão abordada aqui nesse livro, tá? Só que, do jeito que eu tô falando, cara, parece ser um livro, assim, tristíssimo, mas não é, cara. É um livro extremamente leve, cara. E é um livro delicioso de se ler, cara. É um livro, cara, cômico, escrachado, é maravilhoso mesmo, cara. Eu recomendo de verdade que vocês leiam. E outra coisa, e o tema central aqui, como eu falei, é o medo da morte. Só que vai ter uma hora que a morte vai meio que ter uma figuração, não vou dizer sólida, porque não é sólida, mas ela vai aparecer aqui na narrativa de uma forma mais presencial. Que vai ser quando a nuvem tóxica vai se formar. Lá no segundo capítulo, vai ter meio que um descarregamento de um trem que estava carregando uns componentes químicos, uns produtos químicos que vão soltar e vão fazer uma nuvem tóxica de um produto chamado Neodine D, que nem todo mundo sabe, quer dizer, ninguém sabe direito quais são os efeitos disso nos seres humanos. Eles sabem o que isso vai causar nos ratos, né? Mas não nos seres humanos. E aí é muito interessante, vai mostrar como que a televisão e a mídia influenciam as pessoas. Por exemplo, vou começar a dizer o seguinte: os sintomas dos contaminados é déjà vu e mãos suadas, uma coisa assim. E depois que as pessoas ouvem isso, mais especificamente uma das filhas aqui do casal, ela vai começar a sentir isso. Daí no outro dia,
E ela vai sentir mesmo, tá? Ela não vai estar dizendo que tá sentindo, ela realmente vai estar sentindo. E daí, depois, né, cara, vai ter uma outra mudança. Ah, não é isso que causa, não é isso que causa, é outra coisa. E ela vai parar de sentir as coisas e vai começar a sentir as outras. Como sempre, uma fé cega no que está sendo dito pela televisão, pela mídia, pelo que quer que seja, né? Pelos boatos e tal, enfim. E daí depois tem várias coisas interessantes. Depois que meio que a situação se normaliza da nuvem, né? Tem uma coisa para falar sobre isso antes. O que vai acontecer? Vai ter uma equipe daqueles caras, tipo do Monstro S.A., que tem aqueles trajes de látex e tal, que vão estar sempre detetizando as ruas, vão estar com os cachorros para procurar resíduos da substância e tal. E vai ter sempre uma simulação de um incêndio, de um outro, sabe, desastre nuclear, de desastres assim que vão ter muitas vítimas. Só que o que acontece? Quando tem outra coisa que pode acontecer, ninguém vai. Quando se suspeita que está se tendo outro problema desses, ninguém vai. Os caras estavam ali, religiosamente nas simulações, mas quando de fato as coisas acontecem, ninguém segue o que de fato era para ter feito, o que foi treinado, entendeu? Então, cara, tem umas coisas muito interessantes no livro. Só que o que vai acontecer? Ali depois, o Jack, ele vai sair para abastecer o carro e vai se contaminar com o produto do Neodymium D. E isso vai permear meio que o resto da narrativa, porque agora sim a morte, ele estava sempre temendo a morte, e agora a morte está cada vez mais próxima dele. Então, o modo como ele vai lidar com isso é muito interessante. E o terceiro capítulo vai se chamar Dilarama, né? Que vai ter um remédio chamado Dilar, que promete... como é que eu posso explicar, cara? Eliminar o medo da morte das pessoas. Vai ter meio que uma narrativa até um pouco de suspense, assim, sobre o que está acontecendo, uma investigação do Jack para descobrir mais sobre esse medicamento e para conseguir esse medicamento. Vai ter uma trama meio industrial, assim, muito interessante. E, cara, é um livraço, cara, é um livraço. E por que eu falei o seguinte no começo do vídeo? Que ousar, às vezes, é a chave do sucesso, e às vezes, ser meio maluco é a chave do sucesso. Porque esse é um livro meio maluco, cara. E o que acontece? Esse foi o livro que consagrou o Dom DeLillo. Ele já tinha ali um público, mas era um público muito pequenininho, ele não tinha sei lá, os holofotes, assim. Quando ele publicou esse livro, aí que ele estourou, cara. Ele se tornou o grande autor e famosíssimo que é hoje em dia. Adorei o livro, é fantástico mesmo, adorei a escrita do Dom DeLillo. É narrado em primeira pessoa pelo Jack, então temos sempre aquela coisa do narrador não confiável. Sempre quando é um narrador em primeira pessoa, nós sempre temos que colocar aquela descrença no que está sendo dito. Mas é interessantíssimo, cara. É um misto de, sei lá, sitcom, com crônica familiar, sátira acadêmica, cenário apocalíptico e, sei lá, ensaio filosófico acerca da natureza humana. E interessantíssimo, cara, é muito bom esse livro. É um livro diferente, é um livro que é bem diferente de tudo que eu já li, cara, porque ele tem uma coisa meio esquisita, assim, tem uma aura estranha que permeia ele, os personagens têm diálogos esquisitos, mas é um prazer poder estar usufruindo desses diálogos. Então, cara, é realmente muito bom, recomendo a todo mundo que lê esse livro. Teve agora um filme, esse ano mesmo, do Noah Baumbach, que dirigiu, e eu achei estranho, cara, porque eu acho que eles fizeram uma opção bem problemática de narrativa, porque eles meio que fizeram uma coisa para quem já leu o livro. Então, se vocês forem olhar as notas do filme no site, em sites e agregadores de críticas e tal, notas terríveis. A crítica gostou mais, mas o público em geral não gostou. E eu entendo, porque geralmente os caras vão ver o filme sem nem saber que foi baseado em livros, sabe? Então, o pessoal que não tem o hábito de ler e tal, então como é que vai querer que as pessoas já tenham um conhecimento prévio acerca das coisas, sabe? E aí que teve críticas muito negativas, mas o elenco é um elenco de peso. O Adam Driver faz o Jack, como é o nome dela? Acho que é a Greta Gerwig que faz a Babette. Tem um pessoal aí bem interessante aí. O Don Cheadle faz o Murray aqui no filme. E é muito interessante, cara. Realmente recomendo demais esse livro, que é um livro fantástico, assim, olha. É uma das leituras mais legais desse ano, com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fico aqui preparando já o vídeo da semana que vem, que eu acho que o vídeo da semana que vem vou escolher algum livro, porque o livro que eu comecei a ler é surpresa. Não vou conseguir terminar até semana que vem, é um senhor clássico da literatura, é um titã, que eu realmente agora faz pouco que eu tive estante, estava já encalhado há uns 3 anos, mas vou encarar ele agora, já estou encarando, já estou lá na página 150 e tal, tá muito boa a leitura. Então, me despeço aqui de vocês com o meu cafezinho, Ruído Branco, Dom DeLillo, livraço, aço, leiam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, seguir o canal no Instagram, no TikTok, em tudo que for rede social, se inscrever, ativar o sininho, dar o like, deixa eu ver o que mais. Finalmente agora voltei a falar de livros bons, os 2 últimos vídeos foram livros bem ruins, mas estamos falando sobre isso, falamos sobre coisas boas, falamos sobre Ruído Branco, do Dom DeLillo.
Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Leiam esse livro. Quero muito discutir com quem já tenha lido, então deixe nos comentários aí se tu já leu, se tu quer ler. Depois que tu tiver lido, volta aqui e me conta, que eu vou ler todos os comentários, eu sempre leio. Às vezes demora um pouquinho a responder, mas todos os comentários são sempre lidos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.